Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou responder uma das maiores dúvidas que vocês têm. Vira e mexe quando vocês mandam dúvidas aqui nos comentários no YouTube ou no Instagram, perguntando sobre qual é o nível de conhecimento que eu tenho que ter para considerar o Excel, o nível básico, intermediário e avançado. O que eu tenho que aprender de ferramentas e funções do Excel para me encaixar em cada um desses níveis? Então, eu decidi fazer uma aula um pouquinho diferente, em que eu vou passar por vários conhecimentos e te dizer quais se encaixam em cada categoria, beleza? Deixa logo o like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E antes de começar, deixa eu te lembrar que aqui na descrição desse vídeo você tem 3 links. No primeiro link, você tem informações sobre o nosso treinamento completo de Excel, o Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E o terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar nessa aula. O arquivo é essa planilha aqui, em que eu criei 3 colunas, com nível básico, nível intermediário e nível avançado. E eu vou te dizer quais são os conteúdos que entram em cada nível, tá bom? Antes de entrar nessa explicação, deixa eu ressaltar uma coisa, pessoal. Essa ideia de nível básico, intermediário e avançado não está escrita em pedra, não. Se você se aplica para uma vaga de trabalho que pede nível intermediário, ela não necessariamente vai exigir esses conhecimentos que estão aqui, tá? Então o que eu vou te passar aqui é, na verdade, a média do que eu vejo as empresas cobrando em cada um desses níveis. Agora, o ideal é que você busque sempre o máximo, né? Então você não vai estudar apenas o nível básico. Poxa, uma vez que você terminou as coisas do nível básico, avança para o intermediário, avança para o avançado, beleza? Então nunca fala assim, eu quero ter nível intermediário e vai estudar apenas o que tem aqui no nível intermediário. Não, busque sempre mais conhecimento. Chega aqui para o nível avançado. Ou você pode conseguir esse conhecimento no nosso curso completo, ou aqui mesmo no nosso canal no YouTube. Tem mais de 2.000 aulas em que a gente te ensina Excel de verdade, tá? Inclusive, eu acho que todos os conteúdos que eu vou te mostrar aqui vão ser 50 temas que eu separei para essa aula, divididos em nível básico, intermediário e avançado. Mas praticamente tudo que eu te mostrar aqui, a gente tem uma aula no YouTube detalhando, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu começar pelo nível básico. Pessoal, o nível básico, eu destaquei aqui algumas ferramentas, que são essas, tá? Essas daqui são as ferramentas e as funções do Excel que eu encaixaria no nível básico, tá? Tanto eu encaixaria, quanto eu vejo o mercado de trabalho encaixar como ferramentas, como funcionalidades do Excel básico. Claro, a gente começa com aquelas funções de matemática básica, né? Função soma, média, máximo, mínimo, continuum e valores. São funções essenciais para você fazer aquelas operações básicas do dia a dia de trabalho, beleza? Então eu coloquei isso daqui no Excel básico. Quando você aprender a utilizar essas funções, tá? Você vai entender a lógica da função como um todo. Você vai entender que resolver um problema, um desafio do seu dia a dia de trabalho com funções traz algumas vantagens. E a principal dela é o fato de que as funções são atualizadas automaticamente, beleza? Então, aqui, nesse nível básico de Excel, não apenas entram essas funções, mas a compreensão do funcionamento das funções como um todo, tá? Você entender como que você pode passar os valores para essa função, como sempre chamar uma função da forma correta e assim por diante. Tem também um outro grupo importante de funções aqui, que são as funções básicas de data e texto, tá? Então a gente tem aqui as funções de data, que eu tenho dia, mês e ano, em que a gente consegue extrair o dia, mês e ano de uma data completa. E também tem a função data, que a gente consegue montar datas no formato dia, barra mês, barra ano, beleza? Também tem a função arred, para arredondar valores. Então se você tem um valor como 5,7, você pode arredondar para 6. Se você tem um valor como 11,22, você arredonda para 11 e assim por diante, tá bom? E aqui a gente tem algumas funções de texto básicas, que são as funções concatenar, que serve para a gente juntar vários textinhos, tá? E também tem a função texto, que permite que a gente transforme números, datas, qualquer coisa em texto e ainda aplique um estilo de formatação específico para aquele texto, tá bom? Então são funções bastante úteis, tá? Para o dia a dia de trabalho. A gente também tem alguns conceitos muito importantes aqui, que apesar de básicos, eles são essenciais para qualquer planilha, inclusive para as planilhas avançadas, tá? Olha só, eu tenho a parte de formatação de célula, como é que eu consigo mostrar os valores, não apenas para ficar bonita, para a planilha ficar bonita, mas para ela ter alguma funcionalidade.
Então, por exemplo, você repara que aqui nas colunas nível intermediário e avançado, tá tudo em branco, não tem nada preenchido, mas na verdade está preenchido. Eu só formatei isso daqui, ó, com a mesma cor de fundo da cell, e aí parece que as coisas sumiram, entendeu? Agora, se eu pegar esses valores aqui e pintar a fonte de preto, você vê a diferença. Então, isso daqui é formatação. Formatar não é apenas deixar a planilha bonita, não. É deixar ela mais usual, mais fácil de utilizar também. Beleza? Olha, também tem a parte de classificar e filtrar e congelar painéis, que são ferramentas bacanas para a gente utilizar com bases de dados muito grandes. E eu já quero deixar uma coisa clara aqui. Não é porque você tem um nível básico de Excel que você vai trabalhar com planilhas pequenas. Você tem que se acostumar a utilizar planilhas grandes no Excel desde o básico, desde quando você está começando a aprender Excel, beleza? Porque na prática as empresas usam bases de dados grandes, tá? Independente do porte, pode ser uma empresa pequenininha, pode ter certeza que ela vai ter uma base de dados grande para trabalhar lá. E também tem a função subtotal, que permite que a gente trabalhe funções aritméticas como soma, média, máximo, mínimo, só que aplicando filtros, beleza? Então esses aqui são os conhecimentos que eu considero nível básico. Avançando para o nível intermediário, a gente já tem algumas coisinhas um pouquinho mais trabalhadas, mas que ainda não são assim o ápice do Excel. Então, no nível intermediário, você começa a desenvolver um senso maior de automação na sua planilha, de deixar suas planilhas mais inteligentes. Então, eu posso te dizer que esse conjunto aqui de fórmulas é um conjunto de fórmulas que vai permitir tomar decisões, que a planilha tome decisões sozinha por você. Então, eu tenho aqui as funções C, E e O, que permitem fazer análise simples. Então, por exemplo, se um aluno tirou uma nota 9, então ele está aprovado. Se ele tirou nota 2, ele está reprovado. Se ele tirou nota 5, ele está em recuperação. Também tem outras possibilidades, como por exemplo, se eu tenho um produto que está com 50 unidades em estoque, tá? Então eu tenho uma loja de bebidas, eu tenho apenas 50 garrafas de um determinado refrigerante. Eu consigo definir, a partir da quantidade de estoque, o status daquele estoque. Então, por exemplo, pode ser que eu esteja com um estoque muito pequeno, um estoque crítico. E aí ele avalia. Por exemplo, 50 pode ser muito ou pode ser pouco, né? Se for pouco, eu defino aquilo ali como um estoque crítico, que está um nível crítico de estoque, e isso já permite que eu faça as compras desses produtos que estão com o estoque acabando, entendeu? Então essas funções C, E e O permitem esse tipo de coisa. Função Cont 6 permite que a gente faça análises quantitativas na nossa base de dados. E também tem fórmulas como CORRESP, INS e DISLOC que vão permitir que a gente desenvolva lógicas mais complexas no Excel. Tem também algumas ferramentas que são impressionantes, como formatação condicional, preenchimento relâmpago, que a formatação condicional permite que você faça formatação de forma automática, né? As coisas vão acontecendo, vão sendo formatadas conforme os valores vão sendo mudados, e o preenchimento relâmpago, que dá muito mais velocidade na hora de você fazer cálculos na sua planilha. Também tem validação de dados, tabela dinâmica e gráfico, que é um conjunto de ferramentas muito, muito, muito importantes. E está no nível intermediário, porque são ferramentas que elas têm ali um nível de compreensão fácil, tá? Então, assim, você consegue aprender o básico de tabela dinâmica do nível intermediário, só que você consegue fazer tanta coisa com tabela dinâmica, né? Incrementar tanto que tem coisas até que está no nível avançado de tabela dinâmica, beleza? Mas eu coloquei aqui no nível intermediário, porque com o nível intermediário você já consegue começar a usar tabela dinâmica e gráfico, tá? Também tem a ferramenta texto para colunas, que permite trabalhar com bases de dados no modelo CSV, e também algumas funções, como PROC-V, PROC-H, PROC-X e função de erro, tá? Então, no nível intermediário, você já consegue fazer planilhas mais complexas que o nível básico. No nível intermediário, você consegue utilizar ferramentas para fazer análises, criar gráficos, para formatar de forma automática, e principalmente você consegue colocar um nível de inteligência na sua planilha que você não consegue no nível básico, tá? Chegando no nível avançado, a gente tem algumas ferramentas que vão realmente levar o seu nível de Excel a um outro patamar. Eu estou falando de fórmulas como somar produto, soma 6 e média 6, que permite fazer cálculos complexos, né? Resumos gerenciais, análise de dados automáticas no seu Excel, gravação de macro para você automatizar o seu trabalho, função índice CORRESP, funções matriciais, funções de texto mais avançadas, tá? Estou falando de funções de texto que não são essas aqui que eu falei no começo, né? Como texto concatenar. Estou falando de funções de texto mais avançadas como texto antes, texto depois, dividir texto e assim por diante. Você aprende no Excel avançado a trabalhar com intervalos nomeados,
com análise de cenário. Então, por exemplo, você tem uma empresa que realiza vendas de um determinado produto, você quer projetar o fluxo de caixa, e dependendo da quantidade de vendas, você projeta um cenário otimista, realista e pessimista, entendeu? Então você consegue fazer esse tipo de análise de cenários direto no Excel. Solver, que você consegue resolver problemas matemáticos complexos apenas com Excel. Funções financeiras, para você trabalhar as noções de juros compostos direto dentro da sua planilha, sem precisar recorrer a sistemas financeiros, calculadoras financeiras. Importar dados de qualquer fonte do Excel, tá? Então você consegue trazer dados da internet, consegue trazer dados de arquivo PDF, de arquivo de texto, de banco de dados. Então, trazer essa noção de integrar o Excel com outras ferramentas. Formulários e dashboards, que são ferramentas que nem parecem planilha Excel, tá? São ferramentas que realmente parecem um sisteminha ou um site rodando dentro da sua planilha Excel. E Power Query e Power Pivot, que são dois suplementos do Excel que vão permitir que você consiga trabalhar uma grande quantidade de dados, um grande volume de dados. Consegue trabalhar bases com 3 milhões, 4, 5 milhões de linhas dentro do seu Excel, sem precisar recorrer a banco de dados e nenhum outro programa, beleza? Claro, existem outras ferramentas e outras funções do Excel. Eu peguei aqui as 50 que são mais importantes e dividi nesses 3 níveis aqui, beleza? Agora eu estou curioso. Olhando essa tabela aqui, olhando essas informações, que nível você acha que você está? Você já tem o nível básico, intermediário ou avançado? Comenta aqui embaixo. Qual é o nível que você tem? Básico, intermediário ou avançado? Estou curioso para ver qual é o público que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube. E dependendo do que você vai responder, eu posso até pensar aulas específicas. Por exemplo, se eu vejo que tem muita gente no nível intermediário, eu posso pensar aulas para esse nível. Muita gente no nível básico, aulas sobre ferramentas no nível básico. E a mesma coisa para o nível avançado, beleza? Então não esquece de deixar o like nessa aula, de comentar qual é o seu nível básico, intermediário ou avançado. E a gente se vê na próxima, gente. Um abraço.